Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Convite à Felicidade, com a palestrante Emília Rezende, ocorrida no dia 5 de setembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amiga, você pode fazer a prece inicial. Todos reunidos em um só pensamento, busquemos nesse instante apaziguar nossos corações, agradecendo a Jesus a oportunidade desse encontro e fazendo com que os nossos pensamentos, na busca do equilíbrio, vá de encontro a todos aqueles nossos irmãos, por aí, nos caminhos da vida, que hoje amanheceram sobrecarregados e aflitos, com dificuldades na saúde do corpo físico, com dificuldades na saúde emocional, com as dificuldades próprias da caminhada. Que o nosso pensamento seja de acolhimento a esses nossos irmãos, cujas dores nesses instantes são maiores que as nossas. Que o nosso pensamento vá de encontro a todos os rincões do nosso planeta, tanto no plano da matéria, quanto do plano do espírito. E que possamos ecoar e fazer com que ecoe deste ambiente espiritual, da Casa do Caminho e nos nossos lares, nas nossas ruas, na vizinhança da Casa do Caminho, os sentimentos e vibrações de harmonia, de consolo, de saúde mental, espiritual e física. Rogamos aos espíritos amigos que coordenam os trabalhos da Casa do Caminho, que estejam conosco mais uma vez e que nos fortaleçam a palavra, a fim de que venhamos ser portadores fiéis do que a doutrina espírita nos explica, do que o Evangelho de Jesus nos envolve e nos fortalece. Assim, Senhor Jesus, agradecendo a oportunidade de mais um dia, nós dizemos graças a Deus, graças a Ti, e assim seja. Hoje nos coube uma conversa, uma reflexão sobre esse tema, convite à felicidade. Quando foi feita a divulgação no grupo do WhatsApp, colocou-se assim: quem não busca felicidade? O que é a felicidade para cada um de nós? Essa palavra felicidade, muitas vezes, ela parece inalcançável para nós. Ela parece como se fosse algo que não nos fosse possível alcançar. E a doutrina espírita nos explica, e todos os mentores, Joana de Ângeles, Emmanuel, que a gente foi buscar, Bezerra de Menezes, nos explicam que essa questão de entender a felicidade e dizermos que nós somos felizes, ou que a felicidade é algo difícil de ser alcançada nesse planeta, é uma questão de interpretação. E muitas vezes nós elencamos a felicidade como algo perfeitamente impossível da gente vivenciar no planeta, porque nós sabemos que vivemos no planeta de provas e expiações. Mas nesse planeta de provas e expiações é como se fosse uma figura. As provas e as expiações é como se a gente estivesse no deserto e fosse caminhando nesse deserto a sol a pino. O sol forte, a aridez, a umidade baixíssima do ar, a sensação de que nós não vemos nada distante que possa ser concreto para nós, mas existem aqueles momentos, nesse ambiente difícil e árido, em que nós encontramos determinados oásis. E esses oásis, em meio ao deserto, que aparecem muitas vezes inesperadamente, é aquilo que a gente pode chamar de felicidade. Então, se a gente pudesse passar para o próximo slide. A felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo? É uma pergunta que a gente faz.
não é? A gente pergunta assim, mas a felicidade não é desse mundo, Jesus já falou, os espíritos falam, a gente veio aqui no conceito errado. A gente veio aqui para pagar, a gente veio aqui para resgatar, a gente veio aqui para espiar, a gente veio aqui... Ou então a gente fala assim, eu não tenho muita sorte porque eu devo ter atirado pedra na cruz e pegou em Jesus, não é? A gente tem esse conceito de achar que a felicidade não é deste mundo. E nos estudos que nós fomos procurar, eu achei uma colocação muito importante. Quando Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, referiu-se à felicidade plena. Porque a palavra plena, ela implica já uma plenitude. E o que é uma plenitude? É estar no estágio evolutivo espiritual diferente desse que nós nos encontramos agora. Então, quando ele fala da felicidade, Jesus falou no aspecto macro, a felicidade plena. Então, se a gente pudesse passar ao próximo. A felicidade, então, ela é relativa. Está lá no Livro dos Espíritos e fala sobre isso. Então, a gente vai ver que o que a gente, na linha do tempo, pode dizer que hoje é algo que nós vamos falar assim, se eu tivesse isso, eu seria tão feliz. Porque ao longo da linha da história da humanidade, lá na Grécia Antiga, ser feliz era ter forte, parrudo, a perfeição da forma física. Na Idade Média, ser feliz é participar da riqueza, da abastança, da propriedade. Ao longo da história, na Idade Moderna, ser feliz era, então, a pessoa que tinha cultura, que tinha estudo, que tinha conhecimento. Hoje em dia, na era do século XXI, da internet, em que todo mundo é obrigado, existe assim uma espécie de psicose, em que todo mundo tem que dizer e aparentar ser feliz, aparentar estar ótimo. Tem até uma amiga que fala assim, você tá bem? Olha, se melhorar, vira pagode. Mas não é assim. É porque essa cultura de ser feliz do exterior, daquilo que você pontua, daquilo que você acumula exteriormente, faz com que a gente se sinta cada vez mais frustrado. Porque se eu sou baixinho, nasci 1,60 m, uma bolotinha, e a felicidade é ser 1,80 m e curvilínea, reta, reta, eu nunca vou ser feliz nessa encarnação. Porque eu estou assumindo padrões da vida que não são padrões que vão me trazer essa felicidade. Por que é variável de indivíduo para indivíduo, de situação? Porque nesse momento de pandemia, quem sai e fala, eu venci a Covid, a felicidade para ele é isso. Outra pessoa, nessa cartaz, essa faixa do meio, que diz, precisando de emprego, o WhatsApp está aí, que o prefixo é 74, a felicidade para ela, nesse momento, é arrumar um emprego. A felicidade para tecer a imagem, para essa pessoa que mora debaixo do viaduto, é encontrar uma casa para morar. Então, nós podemos dizer que felicidade são momentos em que variam de indivíduo para indivíduo. Para o primeiro indivíduo pode ser colocado no conceito moderno, no conceito que a gente vive, do mundo, sem observar a questão espiritual. A felicidade é ter onde morar, a felicidade é ter um emprego, a felicidade é curar da Covid. Então, a situação da felicidade, por isso que no Livro dos Espíritos, que fala que a felicidade e infelicidades relativas. Porque a infelicidade também ela é relativa com quem está vivendo. Uma situação que para mim é muito difícil, é desgastante, ela é prejudicial, para outra pessoa, como se diz na gíria, no bom popular coloquial, ela tira de letra. Então, o que nós podemos entender é que é preciso saber construir a felicidade a partir do ponto de vista íntimo, a partir do ponto de vista interno, e não a partir do ponto de vista externo. Porque aí ela vai ser, se a felicidade para mim é ter as formas físicas do jovem, à medida que o tempo vai passando e eu vou envelhecendo, então envelhecer, ter uma vida completista, uma vida que eu caminho para a velhice, é uma infelicidade, porque eu vou perder aquilo que eu coloquei como mote da minha felicidade. A beleza física, a perfeição da forma física e mais.
Em que consiste, se a gente for ver o próximo slide, ele fala assim, em que consiste a felicidade dos espíritos bons? Então, veja bem que aqui, Kardec, ele já transforma a questão de perceber a felicidade como algo exterior, como o emprego, como a saúde, que são questões de felicidade. Mas Kardec já amplia para dar uma margem de que qualquer pessoa que não tenha uma casa para morar, em determinados aspectos, por mais que seja difícil, ela pode encontrar uma questão de dizer, olha, Deus me permite ser feliz, porque Kardec pergunta, em que consiste a felicidade dos espíritos bons? Então, os espíritos respondem na questão 967, em não sentir ódio, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Então, veja bem, ser feliz é não sentir ódio. Então, de nós que não sentimos ódio, ou que sentimos ódio, ainda que passageiro, do ponto de vista do espírito, é ser feliz. Porque quanto sentimento contrário, o ódio, que a gente chama o ódio, Joana de Anjos diz, em Amor Imbatível Amor, que o ódio é um sentimento complexo. Porque ele gera a necessidade de sentimentos mais complexos ainda, como a vingança, como o rancor, como a mágoa, como a desforra. Então, o amor é um sentimento simples. E se o ódio ele produz tanta carga negativa, como é que a gente vai poder dizer que é feliz se a gente está envolto, mergulhado? E nós sabemos que quanto mais eu penso em espíritos que sintonizam com a faixa do ódio, e eu verbalizo, eu sinto e eu atraio, significa que mais eu vou estar acompanhada dessa vibração, porque ela é reforçada pela nuvem de testemunhos que me acompanham. Então, nem qualquer paixão que ocasione a desgraça dos homens. Então, o próximo slide a gente pode entender. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Veja, vou retomar a primeira pergunta. A felicidade não existe. O que Jesus disse é que a felicidade plena, ela é símbolo de quem tem a plenitude das virtudes espirituais. E ele disse que não. Enquanto a gente em felicidade plena, a gente não pode ter, mas que qual seria a felicidade possível para nós? Não sentir ódio. Os bons espíritos, a felicidade para eles é não sentir ódio, nem rancor, nem inveja, nem sentimento de vingança. E aí há uma pergunta na questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra, ou seja, felicidade plena? E os espíritos respondem assim, categóricos, não. Mas aí eles dão uma aliviada para a gente, fala assim, tem uma continuidade, e ele diz assim, dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a palavra-chave é suavização. Então, a gente pode entender que se a gente vive num mundo de provas e expiações, nós temos provas, nós temos lutas mais difíceis porque elas vão bater no nosso orgulho. Então, felicidade nesta vida é suavizar essas provas. E Joana de Anjos, nos textos onde eu li, ela fala que suavizar é procurar não ser pedra de tropeço para ninguém. Suavizar significa amar ou fazer o bem, ou de alguma forma você conquistar uma vida em que as pessoas com quem você convivam espontaneamente sejam seus advogados na hora difícil. Então, a felicidade plena, não, ela é própria dos espíritos em plenitude que nós vamos chegar lá. O que os espíritos bons consideram felicidade? Não sentir ódio, porque o ódio é um sentimento complexo que atrai um desgaste imenso. E é possível viver a completa felicidade na Terra? Não. De novo, a resposta afirma. Mas depende de nós a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, fica uma pergunta nesse momento. Eu falei assim, eu perguntei para mim hoje, fazendo a revisão de manhã,
qual seria, para mim, o ser tão possível? Que elementos hoje eu vou dizer para mim que se eu tivesse, eu estaria sendo feliz, o quanto me é possível ser feliz? Cada um, se a gente fosse fazer uma enquete aqui de nós que estamos aqui, cada um talvez de nós fosse elencar uma questão, um ponto da sua caminhada, uma trajetória da sua vida, uma perspectiva para o futuro, em que ele iria dizer, olha, o ser tão possível na Terra para mim é ter isso. A vida hoje em dia, que a gente volta de novo, que a gente está no século XXI, a vida hoje em dia, ela está numa que a gente chama de materialismo, quase à volta de um hedonismo. O que é o hedonismo? É a felicidade, o prazer, a qualquer custo. E o hedonismo, ele diz que as coisas, você só é feliz, você só está em bem-estar quando você elenca prazeres para sua vida. E geralmente esses prazeres são na ordem do sexo, são na ordem da gula, são na ordem do álcool, são na ordem da drogadição, porque é aquilo, olha, se eu vou morrer, como os romanos já disseram um dia, bebamos e comamos, porque amanhã a gente vai estar morto. Então, o imediatismo de ser feliz a qualquer preço não deixa a gente conquistar. A gente não pensa assim que uma situação, por mais difícil que ela seja, pode ser suavizada e dali eu vou tirar um benefício para mim. É conquistar a felicidade imediatamente. Conquistar da forma mais fácil, da forma mais superficial. E a gente tem a tendência, e é uma característica que a Joana de Ângeles fala também, que nessa suavização das provas, a gente, na verdade, faz uma negação do aprendizado que as provas trazem. E o Bezerra de Menezes diz assim, que quanto mais, que a dor toca a corda mais sensível do ser. Então, significa, na explicação de Joana, que quanto mais você recebe a mesma dor, a mesma problemática na sua vida, significa que essa corda sensível se toca no seu orgulho, se toca na sua vaidade, toca no seu egoísmo, nós estamos precisando modificar, aprender, desfazer essa fragilidade na alma. Então, o imediatismo da vida presente leva a gente a pensar, dá trabalho? Não, eu não quero. Eu procuro outros caminhos para pegar um atalho e buscar aquilo que eu acho que é felicidade, que é o imediatismo. Mas continuando essa reflexão, o próximo slide vai dizer para a gente o seguinte, a pergunta que está lá na pergunta 922, que eu adoro essa pergunta. Eu ainda não sei se eu aprendi a aceitar e entender como algo que realmente me coloca exatamente o que é ser feliz neste planeta de prova e expiação. Então, na pergunta 922, tem assim, felicidade possível para todos os homens? Existe uma felicidade? A pergunta é assim, haverá uma felicidade possível para todos os homens aqui nesta terra de provas e expiações? E os espíritos respondem de duas categorias de felicidade. Eles dizem assim, para a vida material, a felicidade possível é a posse do necessário. Então, para a minha vida material, a posse do necessário é aquilo que eu poderia dizer como necessário, como fazedor, concretizador da minha felicidade. E do ponto de vista espiritual, moral, a felicidade possível para nós, ele coloca consciência tranquila e fé no futuro. Então a gente pode dizer que os espíritos nos dizem 3 aspectos que nós podemos avaliar na nossa vida e que nos denunciam se nós temos ou não uma felicidade possível, que essa é a nossa meta, a felicidade plena, da plenitude das virtudes, estamos a caminho. Mas os espíritos nos dizem, nesse momento que você está aí na Terra, provas e expiações, existem 3 aspectos, além de não sentir ódio, 3 aspectos que você pode analisar
e colocar como sendo a felicidade que te é possível. A primeira, a posse do necessário. E nessa posse do necessário, a gente pensa só assim: casa, comida, roupa lavada, trabalho. Mas a posse do necessário é a saúde também física, é a compleição física, é a vitalidade que a gente tem para caminhar e realizar nossas propostas reencarnatórias nessa vida. A posse do necessário, então, nesse mês que a gente fala sobre a questão do Setembro Amarelo, é a vida. A reencarnação. Aqui em casa, costumamos brincar assim: gente, quanto será que está a fila para reencarnar aqui em Brasília, uma cidade dessa, sendo a capital, com as facilidades, com acesso a estudo, a cultura? Como será que a fila está para reencarnar aqui? Será que a gente desencarnando agora vai ser facinho voltar para a fila e conseguir uma vaga para reencarnar numa cidade? E como é que está a fila para reencarnar lá nos rincões mais sofridos? Será que está assim, poluindo gente querendo? Então, a reencarnação, a atual reencarnação, a atual proposta reencarnatória, ela é uma felicidade. Tudo que se pode falar e desdizer da vida, e se a gente fosse parar para pensar, gente, eu estou reencarnada e eu estou atuando. Então, a posse do necessário, eu estou viva, reencarnada, com a posse de uma oportunidade de elaborar uma vida melhor. E depois ele fala assim, é o primeiro elemento, a posse do necessário: consciência tranquila e fé no futuro. E no próximo slide a gente vai ver que existe uma fórmula que alguém encontrei na internet, que alguém nos estudos, alguém colocou como essa fórmula que a gente poderia gravar, uma fórmula da felicidade possível. E ele coloca assim: F igual a PN mais CT mais FF. Ou seja, felicidade é igual a posse do necessário mais consciência tranquila mais fé no futuro. Então, toda vez que eu uso isso para mim, eu gosto muito dessa pergunta, porque 922, toda vez que eu começo a desdizer da vida, eu começo a pensar. Consciência, os antigos falavam isso pra gente, que antigamente não ia ter. Quem é mais antigo aí? O cobrador batia de porta em porta. Hoje é o call center que liga, né? E tal. Mas ele batia. Se devesse a quitanda, a mercadoria, o mercadinho, ele ia cobrar. E eu lembro dos nossos pais, dizia assim, meu pai dizia para mim assim: olha, a gente não tem muito, mas eu ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Esse tranquilo aqui está falando de conta, dívidas, questões materiais. Mas a consciência tranquila, ela leva a gente a ter, porque existirá pior tormento do que alguém que se vê culpado, que se sente atormentado pelas sombras de um deslize, de um descuido moral realizado, e que isso provocou a infelicidade de alguém. Então, e a fé no futuro? Então, a gente pode passar e a gente vai ver. Aí tem essa gravura que eu achei muito interessante, que é antigamente, né? Que é um velocípede de madeira. Então, onde eu fui buscar nos estudos, ele fala que a posse do necessário. Então, a posse do necessário, além de ser a posse de um corpo novo para a reencarnação, e que eu vou possibilitar reencarnar com inteligência, com atributos da fala, da visão e todas as outras potencialidades, ele fala que a posse do necessário nos leva a dois sentimentos muito importantes que nós devemos conquistar. Simplicidade. Eu sou professora de português e eu observo que na história da humanidade, quando a gente quer desqualificar uma coisa, a gente altera o sentido da palavra. Então, quando se diz simplicidade hoje, a mídia, o materialismo faz com que a gente pense em simplicidade ser uma pessoa desprovido de juízo, de senso crítico, ser uma pessoa desprovida de razão, de critério de julgamento, de critério de análise, ser uma pessoa simplória. E a simplicidade aqui, ela vem naquilo que a Joana de Anjos nos pede para ver. Menos complexos.
mais acessíveis, pessoas mais fáceis no caminho do outro. E essa simplicidade, ela vai estar sempre acompanhada de uma palavra chamada gratidão. Então, veja bem, a posse do necessário deveria fazer com que nós tivéssemos extrema consciência de felicidade ao nos sentirmos gratos por estarmos reencarnados. Porque muitas vezes, e sobretudo nesse mês da consciência sobre o autoextermínio e tudo, a noção que a gente tem de agradecer o aparelho físico que nós reencarnamos para a consecução da nossa evolução espiritual, ela nos deveria trazer esse sentimento de pertencimento a essa alegria, a esse bem-estar que contemplam os espíritos em plenitude. Então, quantas vezes nós deixamos de ter a simplicidade? Por que a simplicidade é necessário para a felicidade? É como se fosse a posse do necessário. Porque a simplicidade nos faz sentir alegria em ter o que temos. Joana de Ângeles fala assim, num livro chamado Após a Tempestade, em que há muitos ricos, livres, libertos de serem presos na posse do necessário, do material. E há muitos pobres, isso me choca muito o que Joana diz, há muitos pobres escravizados àquilo que não têm. Então, quando nós temos a inveja, que é um sentimento complexo, não é um sentimento simples. Simples é ter alegria pelo que a gente tem. Simples é a gente ser feliz com a história de vida que a gente está construindo. Então, quantas pessoas não têm gratidão ao que têm? Não são felizes com o que têm. Então, essa gravura, não sei se está dando para ver direito, mas ela mostra bem, na ternura das crianças, no sorriso, essa questão da posse do necessário. A posse de ser feliz com o que eu tenho e agradecer o que eu tenho. A outra parte da fórmula, que é o próximo slide, ele nos mostra a felicidade é igual a PN, posse do necessário. Já vimos, simplicidade e gratidão. E a consciência tranquila, que é o CT, consciência tranquila. Então, como os espíritos podem nos explicar, e Joana, baseei meu estudo em Joana, explicar o que seria a consciência tranquila. Então, vamos ver quais são os dois aspectos que ela fala. Temperança e equilíbrio no agir e no sentir. Então, veja bem, o que é consciência tranquila? Temperança. Temperança é aquele jeitinho de produzir uma harmonia. Então, isso é felicidade? Isso é consciência tranquila, temperança? Sim. Porque quando você está destemperado, você não só agride, como você provoca agressões dos outros em relação a você. Então, a consciência tranquila, que é a felicidade, é aquele que tem o tempero, que diz o ditado, conta até 100, conta até 10, para não reagir, para não entrar. Então, a consciência tranquila é felicidade possível nessa terra. Por quê? Porque eu ajo com equilíbrio no agir e equilíbrio no sentir. Então, isso é felicidade? Qual é a maior felicidade para uma pessoa, se não o que Santo Agostinho diz, conhece-te a ti mesmo? Qual é a maior felicidade de uma pessoa que sabe que ele vai dormir e revisa os atos que ele fez ao longo do dia e viu que ele agiu com equilíbrio e que ele procurou sentir com equilíbrio? No mundo de hoje, nessa questão da pandemia, e eu vi muito isso, que eu fiz um estudo recente sobre isso, o medo. O medo é um dos sentimentos mais presentes, sobretudo o ano passado. Esse ano já está aliviando, que a vacina já chegou. Mas o medo
O medo, ele transformou, e nas palavras de Joana de Ângeles, o medo avulta os contornos de um problema. Se você analisa um problema com medo, ele é muito maior. E aí falta o quê, então? Equilíbrio e temperança. E nós vamos dormir com a consciência inquieta, com a consciência intranquila. Então, consciência tranquila é uma forma, uma felicidade possível. E a gente pode se perguntar que o estudo do Evangelho tem que ser trazido para dentro da nossa vida. Ao longo dessa vida, quantas vezes nós agimos sem temperança e sentimos sem temperança? Sobretudo, quer ver um efeito disso na vida prática da internet? Os chamados odiadores ou hastings, né? Os chamados haters, os chamados que você é cancelado na internet, a ponto das pessoas não dormirem, não sentirem-se invadidas, xingadas, ofendidas. Então, quantas pessoas não estão deixando de ter temperança na internet? Temperança na análise política, nos julgamentos, tanto de X como de Y. Então, a temperança é uma verdadeira felicidade, quem sabe dosar. Igual Jesus falou, vós sois o sal da terra. O sal é um pouquinho para temperar. Então, a palavra temperança está associada a isso, a sabor, a tempero, a prazer em lidar com a outra pessoa. E, terminando a nossa fórmula da felicidade, que é o nosso próximo slide, ele vai mostrar para nós a fé no futuro. Então, gente, vê bem assim, na literatura espírita, a gente sempre vê lá em André Luiz o agravante e o atenuante. Olha só, para nós espíritas, a questão do futuro, daqui da Terra, mas sobretudo o nosso futuro, que existe um futuro, e o fato de nós sabermos que essa luz, ela brilha e vai brilhar sempre, e que existe um futuro, a fé no futuro. A fé no futuro, essa expressão é muito interessante, porque fé significa, vem da palavra fiel, e por consequência deu origem também à palavra fidelidade. Então a fé é acreditar que existe um futuro e que este futuro ele vai ser tão feliz quanto eu puder suavizar as minhas más tendências na vida atual. Então, essa fé no futuro mostra, e a gente pode passar a primeira palavra, a transitoriedade da vida. O quão curto é esse espaço de momentos difíceis, como eu fiz aquela figura do deserto. Quando se está no deserto e está nele há algum tempo, a sensação pelo cansaço, pelas nossas queixumes, é de que ele é eterno. Mas aí, de repente, você anda um pouco, desnuda uma paisagem que te traz esperança. Então, a fé no futuro e a certeza de que essa transitoriedade da vida, no sentido de transitoriedade dos problemas, transitoriedade da condição de imperfeição moral, transitoriedade das lutas e das lágrimas, porque a eternidade é a serenidade, a temperança, a plenitude da alma. Então, a fé no futuro, ela tem que trazer para nós uma felicidade, deixar a gente menos infeliz. Então, eu falei que é agravante e atenuante. Para nós espíritas, saber da fé no futuro, saber da transitoriedade, saber das vidas sucessivas, ela é o motivo de felicidade, porque eu tenho certeza de que esse script que eu estou vivendo agora, pela minha ação no bem, eu vou suavizar, como o Espírito diz. A felicidade plena não existe, mas cabe a nós a suavização dos males que nós criamos mesmo para a nossa vida. A próxima palavra, a próxima questão da fé no futuro é a esperança. Olha, interessante, a palavra esperança vem de esperar. Esperar. Então veja bem, se nós esperamos com fé no futuro, na certeza de que o melhor, que tudo na contabilidade divina
é crédito em nosso benefício, a esperança de que esse momento de dificuldade é transitório é algo que nos permeia e que nos faz levantar todo dia. Existe uma passagem que diz assim, até já vi André Luiz, que se nós não tivermos a esperança de que o sol amanhã ele vai nascer, como é que você vai deitar? Como é que você, se tiver, isso está em Obras Póstumas, O Céu e o Inferno. Se você disser a uma comunidade que daqui uma semana ela estará tudo acabado e ela não tiver essa concepção de fé no futuro e transitoriedade, quais são os desdobramentos e agravamentos que essa comunidade pode fazer? Vou viver todas as loucuras possíveis, vou fazer a desforra com todos aqueles possíveis. Então, a esperança que a gente tem que amanhã o sol vai nascer e que esse sol ele vai dar para a gente força, ânimo para nós continuarmos a nossa trajetória é um motivo de felicidade. E por último, a terceira palavra é otimismo. Otimismo, assim como a fé cega, que a gente interpretava a fé cega, a doutrina espírita traz uma visão muito interessante da palavra otimismo, que é possível, que é realizável, que é otimizar, ou seja, possibilitar a construção, a realização. Então, otimismo também é essa certeza de que se eu puxar o ar vai entrar no meu organismo, no meu sistema circulatório e eu vou ter vida. Então, otimismo também é um sentimento que nos leva a ser feliz. Porque já pensou uma pessoa que para tudo que você pergunta, ele sempre vê a metade vazia do copo? Sistematicamente ele fala a metade vazia do copo. Então, a felicidade possível, ela é baseada na posse do necessário, na consciência tranquila e na fé no futuro. O próximo quadro, ele ilustra para a gente mais ou menos isso. Olha só o que a gente está vendo. Nós estamos vendo uma girafa, uma chuva e o pescoço dela lá em cima. Então, para nós que vamos procurar essa felicidade, essa imagem mostra muito bem. Se ela visse só na parte de baixo, está chovendo e trovejando sobre ela. É essa transitoriedade dos problemas que nós, enquanto espíritos, sabemos do futuro, a gente tem a certeza que em algum lugar alguém vai nos inspirar a ter essa visão. Aí a gente pode passar às próximas palavras. Então, quando a gente fala em fé no futuro, a imagem é essa: esperança e otimismo. Olha se essa imagem não fecha bem para nós. Se você olha só aquilo que é momentâneo, a gente coloca como infelicidade. Mas se você vê acima dos horizontes, e a doutrina espírita nos mostra acima do horizonte de chuva, nós vamos ver um céu aberto. E isso é esperança. Ter a certeza que se eu esticar o pescoço, eu vou ver um céu azul. As nuvens ficaram para baixo. E o otimismo é a certeza de que tem céu azul acima das nuvens. E no próximo slide, no Convite à Felicidade, que existe um livro da Joana de Ângeles chamado Convites da Vida. Então são vários temas que começam: convite à paz, convite à alegria, convite à coragem. E esse texto todo, assim, meu estudo é baseado nesses textos tirados desse livro, Convites da Vida, e o item chamado Convite à Felicidade. E que a Joana de Ângeles diz assim: a felicidade independe dos valores externos. O imediatismo de hoje diz que não, quero ser feliz agora. E ela fala: a felicidade independe dos valores externos, sempre transitórios. Olha que bonito isso. Aquilo que eu disse no início. Lá na Grécia Antiga, ser feliz era ter um corpo torneado, belo, feliz. E aquele homem falava: como é belo, porque eles achavam que quanto mais belo fosse o físico, mais perfeita era a alma.
que compunham aquele corpo. Então, ela fala que a felicidade independe dos valores internos sempre transitórios. E esses valores externos transitórios sem maior significação, a não ser pelo uso que a gente faça dele, além daquela que se lhes atribui. Então, as posses materiais, o dinheiro que a gente tem, tudo que a gente tem, a palavra que flui, o que a gente conhece da vida, ela sempre vale por aquilo que a gente transforma. E, para encerrar aqui, que já chegou o nosso tempo, ela tem essa palavra, nesse mesmo texto, tem essa expressão que ela explica, que é a desdita aparente, que resume tudo que a gente falou. Quantas vezes há um sofrimento, uma desdita, uma coisa, uma atitude que você, naquele momento que está vivendo, você fala, olha, não tem coisa pior. É como diz na imagem, a tempestade perfeita, vento, frio, chuva, gelo. Mas com o passar do tempo, e você olha para trás, e muitas vezes a gente percebe que aquele momento que era desdita aparente, foi o momento que eu mais aprendi. Foi o momento que eu tive mais oportunidade de crescer. Foi o momento em que eu fui que eu conquistei mais valores da minha alma. E aí também a gente fala assim, nossa, olha, aquele dia que o carro enguiçou e eu não peguei a estrada, sabia que aconteceu um acidente assim, assim, assim. Quantos casos nós temos desse na nossa vida? Que aparentemente são desditas, mas que o futuro, a fé no futuro, de otimismo e esperança nos mostra que foi um livramento, como se diz. Foi um livramento aquilo para mim. O carro enguiçou, eu não fui para cima da ponte. Quando eu pensei, o carro enguiçou, a ponte caiu. Desdita aparente. Mas às vezes é um livramento se eu souber aprender. E no nosso último slide tem um poema. Como eu disse, eu sou professora de português, eu gosto muito da literatura. E esse poema é muito conhecido, é de Vicente de Carvalho. E ele tem uma parte e ele tem uma finalização assim. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos. Porque a felicidade é uma árvore milagrosa. Tudo a gente pensa que instantaneamente vai conseguir. Então ele diz assim, essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, frutos. Felicidade é uma árvore cheia de frutos. Existe sim, essa felicidade que supomos, ela existe sim, mas nós não a alcançamos. Olha que contraditório. Essa felicidade dourada existe, mas nós não a alcançamos. Mas ele explica por quê. Porque essa felicidade está sempre apenas onde a pomos. Ou seja, está sempre apenas onde a colocamos. E nunca a colocamos onde estamos. Então, essa é uma questão. A felicidade existe sim, mas ela está no lugar que a gente põe. E a gente nunca põe essa felicidade na vida que vivemos. Sempre é naquilo que eu vou alcançar. Então, eu vou reler agora sem interferir na leitura. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a colocamos, e nunca a colocamos onde estamos. Então eram essas as palavras que eu tinha para a noite de hoje. Eu agradeço muito as vibrações de todos vocês, e a atenção da Casa do Caminho, que é sempre assim, muito querida, já que o Fé e Amor, ele é vizinho ali da Casa do Caminho. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Vamos lá. Respirando fundo, vamos agradecer a Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, a Jesus, nosso mestre, irmão mais velho, amigo de todo o tempo, nosso exemplo, a espiritualidade amiga que nos trouxe essa alegria, nos blindou, né?
com a Emília, trazendo esses saberes. E que a gente, durante essa semana toda, a gente traga essas pequenas alegrias, essas felicidades, que a gente aprenda a reconhecer o amor de Deus, as alegrias e as conquistas que temos a cada dia. Agradeço, Senhor Deus, por tudo, todos os saberes de hoje, e que a gente possa passar esses saberes e essas pequenas alegrias a todas as pessoas que passarem por a gente, por essa semana abençoada. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.